Boa tarde para todo mundo. Tudo bem com você? Estou aqui mais uma vez. A Gagé está curtindo férias, importantíssimas férias para ele. E estamos aqui no dia 9 de julho de 2026, falando de algo de 1º de maio. 1º de maio. 1º de maio foi quando o Hulk oficializou a saída dele do Atlético. Mas ontem, de novo, já tinha sido na apresentação do Hulk, o Atlético virou tema novamente e o Hulk falou. Vai gerar discussão. E sim, é assunto. Tem que ser debatido, tem que ser conversado nos programas esportivos, sim. Principalmente aqui em Minas Gerais. Porque a fala dele leva diretamente ao momento do Atlético. Ao momento do Atlético. E você deve estar se perguntando, qual fala do Hulk? A gente vai colocar no ar a fala do Hulk. Antes de apresentar a nossa turma, que está aqui no estúdio, né? Nosso trio sempre fixo, que hoje tem convidado especial. Mas, Andrezão, eu posso colocar só esse trecho para quem está em casa, para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, escutar, interpretar e entender da forma que quiser entender essa fala do Hulk de ontem, depois da vitória do Fluminense, a estreia do Hulk jogando com a camisa do Fluminense contra a equipe do Nova Iguaçu. Vamos ouvir. O que eu vejo aqui é que, diferentemente do Atlético, eu tenho uma responsabilidade muito grande de jogar todos os jogos, de ter que decidir. É uma pressão muito grande desde que eu cheguei no Atlético, né? Então, vem para o Fluminense, um time que tem muitos jogadores de qualidade também. Muitos jogadores que estão acostumados a ganhar, com experiência também. Eu digo experiência de idade, experiência de conquista e experiência de jogar também. No caso do Martinelli, que é um cara novo de idade, porém muito experiente dentro de campo, cara que facilita muito o nosso jogo. Então, aqui a gente acaba dividindo algumas responsabilidades, isso facilita muito para quem esteja mais leve nos jogos. Divisão de responsabilidades. Ok, divisão de responsabilidade. De experiência também. Tá. Deixa eu apresentar a turma, a gente já vai começar o debate. Danilinho Marra, satisfação gigantesca, tá talento. New Generation esportiva. Brenão, bom? Como que foi? Saudade é o amor que fica, Breno. Saudade é o amor que fica. E aí, Tim? Tiagão, tudo Hoje bem? Tá bem. Hoje sim. Na paz? Tudo tranquilo? Tá superado. Então, beleza. Breno, então começo por você. Como que gerou uma grande repercussão? Eu vou pedir pro André também, depois, se possível, colocar as aspas que o Hulk deu depois da declaração. O Hulk falou isso pós-jogo lá no calor do jogo. Depois, a Itatiaia, né? Dá o crédito direitinho. A Rádio Itatiaia bateu um papo com ele, né? Lá mesmo no estádio, e ele notou que deu uma repercussão muito grande a fala dele na coletiva. Breno, primeiro vamos analisar essa fala na coletiva. Você vê alguma problematização? É necessário o torcedor ficar chateado? Ou foi uma alfinetada na diretoria? Como que você viu? Boa tarde, pessoal de casa aí, pessoal aqui do estúdio. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, né? O Hulk sempre foi um cara muito sincero e muito direto nas coisas. Ele nunca deu letrinha, sempre ele vai direto nessas posições. Eu acho que o que ele falou, eu sinceramente não vejo nenhum tipo de problema. Eu acho até que ele falou uma verdade. O time do Atlético tinha uma dependência muito grande do Hulk? Tinha. O time do Atlético, tecnicamente, com o passar do tempo, foi caindo de nível técnico? Para mim foi. Eu acho que isso aí é nítido. Quando o Hulk fala que ele tinha responsabilidade, aí eu acho que vai muito do lado dele. Ele buscava essa responsabilidade. Eu acho que ele, né, por entender que ele tinha essa liderança, porque por vários momentos a gente também viu alguns técnicos do Atlético ficarem numa situação difícil de querer tirar o Hulk e não conseguir tirar do time porque ele não queria sair. Ele era um jogador que fazia questão de jogar todos os jogos. Né? Quando ele fala aí que ele era, quase que ele coloca que ele tinha uma obrigação de jogar todos os jogos, mas eu acho que isso vinha muito mais dele, da sensação de querer ajudar, por perceber que, na ausência dele, o time ficaria prejudicado.
E eu acho que isso todo mundo percebia, né? Sim, sinceramente, falar que o Hulk usou isso para poder alfinetar o Atlético, para mim, não é dessa maneira. Eu até acho que um dia ele vai sentar e ele pode falar algumas coisas que incomodaram ele, porque ele saiu daqui incomodado, não com a figura do torcedor, não com a figura do Atlético, mas com a figura de algumas situações que foram tratadas que não foram de acordo com ele, porque todo mundo que acompanha de perto sabe que o Hulk queria encerrar a carreira no Atlético e não saiu da maneira com que ele desejava. Ô Brenão, o ponto ali ele não alfineta o Atlético, a torcida, a instituição. Não. Mas fica claro que ele alfineta a diretoria. Também acho. Ele está incomodado, nitidamente. Eu acabei de falar, ele deixa claro uma coisa que todo todo mundo sabe, que o time do Atlético não é um time... Não, sim. Aqui, Mas ao mesmo tempo, o Hulk ele fala ali de ter alguém pra jogar junto com ele, de estar ao mesmo nível. Dividir protagonismo. De dividir protagonismo. E o Atlético passou a jogar melhor quando ele saiu. Isso é um fato. Você conhece, garoto. Isso é um fato. Você conhece. São 9 jogos depois que o Hulk saiu do Atlético. São vendo, 2 Eltinho? derrotas, Tá vendo, 2 Valor? empates e 5 vitórias. Então, assim, é fato que ele era muito mais exigido aqui. E isso que o Breno coloca, eu acho que até de maneira muito inteligente, de ele se sentir assim, até muito mais do que de fato ser assim. Porque chegou num ponto que ele tinha esse peso, mas ele não conseguia fazer a efetividade acontecer, ele não conseguia transformar essa necessidade, esse peso que todo mundo e até ele mesmo colocavam em cima dele próprio para dar resultado dentro do Atlético, em resultado. E aí acabou que a própria saída dele deixou o clima um pouco mais leve também, até infelizmente, né, porque sempre é melhor que o clima fique bom, mesmo com um cara que... Mesmo não, né, mas com um cara que a torcida gosta, que os jogadores gostam, que todo mundo queria que tivesse um final feliz, mas não foi o caso. Já estava desgastada a relação e o time melhorou depois. Então, acho que no final das contas é bom para todo mundo. Mas vamos só O colocar, Danilo, eu vamos tô só colocar um detalhe 100% aqui. de acordo com o Danilo. hein? Peraí, mas Danilo, beleza, mas vamos só colocar uma coisa. Esse melhorou não é o suficiente Pra competir. Pra Perfeito. competir. Todo mundo sabe Perfeito, disso. perfeito. Não, mas é bom a gente colocar isso, porque senão fala assim, a saída do Hulk resolveu o problema do Atlético. Não, ninguém disse isso. pra Mas só competir, uma não. coisa, Perfeito. só uma coisa, que assim, eu concordo com o Danilo, tá? Eu sei que o Valzinho vai brigar com a gente e com o Eltinho também. Mas eu acho que o Atlético ficou melhor pós saída do Hulk. Só que tem um ponto aqui que é em cima da entrevista. Cara, o André falou uma palavra hoje no Band News na área que eu concordo com ele. É desnecessário. O Hulk não precisava expor da forma como ele expôs. Tudo bem, é desnecessário. Mas ao mesmo Mas tempo... eu acho que não teve exposição É uma ao coisa elenco. espontânea, cara. Eu acho que foi teve espontâneo exposição ao mesmo. elenco e acho que teve exposição à diretoria. Só que eu acho que a exposição à diretoria ela é muito maior. Muito maior. Ele dá uma porrada muito grande na diretoria dizendo, cara, eu não tinha com quem dividir as Mas responsabilidades você acha que dentro ele do fez Atlético. isso de uma maneira proposital? E isso pra mim não é com problema. certeza, Ah, eu mas não com certeza. Ah, o Hulk, o bom samaritano, não fez isso de coisa entendi de dessa caso maneira. pensado. Claro que fez, Breno. Ele não é perguntado sobre isso. E aí ele vai e dá esse recado. O Eltinho contou um caso ao vivo hoje pra gente. Eu acho que ele quis de mais um dia dizer que como ele aconteceu isso funciona com no ele, Fluminense com outra hoje, de peça. acordo diferente como Não, que era no cara, Atlético. não. Ele deu lá- uma porradinha. Deu uma porradinha proposital pra mim. Eu acho que ele não teve nem tempo o de ver Eltinho isso na contou realidade, isso. porque Isso. ele entra como centroavante no Fluminense, é uma coisa que ele reclamava no Atlético, aí mudava de posição, reclamava de novo. Ele ainda vai ter também os embates dele no Fluminense, mas é um momento de chegada, ele não vai... Não é nem só expor, ele não teve nem chega oportunidade sim de expor chega lá com alguém sendo ainda. titular com vários jogadores Não. lá que já estão há muito tempo lá. Não, mas isso é um Sim, amistoso, mas gente, aí não quer dizer chega no nada. O amistoso, Igor Gomes ele- foi mas isso dá moral pra Mas ele. aí chega no amistoso, ele não faz gol, o Cano faz gol e a torcida do Fluminense já começa a xingar ele na internet. O Breno, e o Eltinho contou um caso dele, cara, de outros profissionais que fazem isso. Ele não é perguntado, ele não é questionado. Mas ele quis sobre falar. o elenco do Atlético, ele é questionado sobre os treinadores. Como é que era a diferença de trabalhar com o Sampaoli, com o Zubeldia e com o Eduardo Domingues, que são 3 treinadores argentinos com os quais ele trabalhou recentemente. E aí ele, do nada, opa, peraí, e dá uma porrada na diretoria do Atlético? Então, Óbvio que ele quis fazer isso. Hoje, até na rádio, eu falei, o Hulk, ele prometeu que depois que ele saísse do Atlético, ele falaria muitas coisas que ele viveu dentro do clube. E eu acho que ele acaba fazendo isso em conta-gotas. Eu acho que de uma forma bem sensível, eu estou sendo bonzinho, bem sensível, ele expõe o enfraquecimento do elenco. O enfraquecimento do elenco. Porque o Hulk, gente, isso aí é explícito, que de 21 para 26, a gente foi vendo o Atlético Sim. ter elencos mais fracos. E aí você pega, mas
24 ele tinha ao lado dele o Scarpa e o Paulinho. Acho que baitas nomes para dividir o protagonismo. 25 já fica o Scarpa. Fica o Scarpa. E já não era a melhor versão do Scarpa E o Paulinho, jogando com a o Paulinho camisa do vira o Atlético. Rony. Né? O Gabriel que fez um levantamento sobre isso. Tá. A gente pode colocar, só para eu concluir aqui, o André, tranquilo. E hoje, o Hulk de 25 para 26, ele já demonstrou que, eu acho que deu aqui. Deu. E ele notava que o elenco iria enfraquecer ainda mais Sim. para o ano de 2026. E por isso que existe a possibilidade da saída dele entre dezembro e janeiro. E você acha que não enfraqueceu? O Atlético enfraqueceu muito. Então ele não tá mentindo. Muito. Não. Mas que momento? Peraí. Mas, Breno, eu estou falando a mesma coisa que você me questiona. Eu sei. Eu estou só reafirmando o que você está afirmando. Então, para o torcedor entender. Mas em momento algum nós estamos falando do Hulk. Por isso, Breno, que eu estou narrando pausadamente. É isso aí. Para todo mundo entender. Para todo mundo Você tem convicção de que de 25 para 26 o elenco piorou? Eu não tenho convicção. 25. Eu tenho a impressão. 25 para 26, o campo está mostrando isso. O campo, desde o primeiro momento, Danilo, desde o primeiro momento, eu não vi o fortalecimento do Atlético. Mas o Eltinho... Agora, nesse momento, é que os reforços como o Alan Minda e como o Cassier começaram a jogar bola. Eu acho que a gente precisa um pouco mais de distanciamento para Peraí, o campo mostra em desempenho, né? Porque em resultado o Atlético tem até talvez melhores exceção do Campeonato Mineiro. É isso. O Atlético Mas gente, eu não vou fazer uma análise. Eu acho mais Eu parecido. não vou fazer uma análise de Campeonato Mineiro. Eu vou ver o desempenho em campo. Calma, velho. As peças Não sei que se você entendeu o que eu tem. falei. Os resultados são melhores do que na temporada passada, exceto no Campeonato Mineiro. Cara, mas vamos lá. Os resultados são melhores. O Atlético é o 9º colocado a 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, sim, mas na temporada passada o Atlético com 18 rodadas estava onde? Eu não lembro mesmo. Numa situação semelhante. Foi mal, Acho que brasileiro pior, inteiro. Cara, mas assim, é isso que o Atlético tem. Eu Então o também acho Atlético fraco, tem mas isso. é por Eu isso também que acho que eu tô enfraqueceu falando. do ano passado para isso, tá, Eltinho? Tô com você. Não, eu só não tenho essa convicção. Só não tenho a convicção ainda de que, de fato, enfraqueceu. Dá uma refletida que você vai ter essa conversão. Pensa colocar bem, aqui os números pensa bem, aqui. não contraria Vamos não. colocar- Não é de questão de me contrariar. Nossa, que absurdo. Não, que o Breno o negócio tá na chamando cara, de gente. ditador, cara, O negócio tá ao na vivo. cara. Ó, calma lá, né, Breno? O negócio tá na cara. Artilharia do Atlético na era Hulk. 21, Hulk, cara, 36 gols, Vargas 3, é impressionante esses números. 13 gols. Mas vamos subir ali, vamos para 25 e 26, porque eu acho que fazer um comparativo com esse passado do Atlético aí é piada. Piada. O que o Paulinho fez ali em 23, junto com o próprio Hulk. Gente, 61 gols. é impressionante. Só os dois. Só os dois fizeram 61 gols na temporada. Então, esse período aqui, quando a gente olha para isso aqui, ó, esse período todo aqui, existia um Atlético com protagonistas. Com protagonistas, ou eu estou enganado? Não, Tô errado? tá certo. Aí Isso você vê em 24, e você já vê que não é o melhor Paulinho. Mas nesse 24, teve a chegada do Vargas, que ele chega em... Vargas não, Scarpa. Ó, do Scarpa. Ele chega em janeiro de Chega em 24. janeiro, de 24. Chega em janeiro. Janeiro de 24. Aí você chega no 25, olha lá, o Hulk ainda sendo a Arca de Noé. Né? Tá lá, ó o Hulk lá. Não tem o que falar, tá lá. O Hulk tá lá, ó, com 21 gols. Com 21 gols. Representava demais. Muito, muito. E como que ele não observou que esse elenco que ele teve que carregar nas costas iria fragilizar ainda mais? Cara, ele tá lá dentro, ele tá vivendo aquilo tudo ali. E aí eu não vou falar que o elenco fragilizou. Olha isso aqui, gente. Estamos em julho. Isso aqui é o grau de artilharia do Atlético? Ô André, está certo? Fala não, fala na caixinha. Sim. Gente, estamos em julho. O Atlético tem 18 rodadas em Campeonato Brasileiro, 6 rodadas em Sul-Americana, correto? 6, né? 6 rodadas em Sul-Americana. Me lembra que Campeonato Mineiro, quantos jogos são disputados? 11 ou 12? 12. Final é jogo único? Foi jogo único? Final? Foi jogo único. Foi jogo único, final jogo 11, único. 11. Então são 11. Ô Breno, Mais um jogo de Copa do Brasil. mais um jogo de Copa do Brasil. Breno, me socorra.
O Hulk tá na grade de artilheiro. 2 jogos Copa do Brasil. O Atlético fez 37 jogos até agora. na temporada. 37 jogos, olha isso aqui, gente. Então é um escárnio. Então quando você Mas fala... ao mesmo tempo tá mais bem distribuído, né? Ó, que a gente beleza. vê. Não, é sério, a gente vê ao final ali, aquilo ali, 25 é uma temporada inteira. O quinto com mais gol nessa temporada tinha 5 gols. Hoje o Renier, que a maior parte inclusive dos gols foi no Mineiro, mas tem 4 e tá menos da metade da temporada. Não vai ter ninguém que vai se descolar tanto quanto o Hulk. Caramba. Mas a média vai ter mais gente fazendo mais Não, gols. isso que é benevolência. Se precisar de uma frase da benevolência, procure essa do Danilinho. Essa é ser benevolente. Você tá olhando pro Renier. Não, o Renier. número de gols é mais distribuído esse ano. No elenco. O próprio Hulk teve dificuldade de fazer gol no início da temporada. Cara, uma ficou das coisas muitas que pode ter rodadas sem feito o fazer. Hulk desistir de jogar no Atlético é ter isso como companhia. O Renier que é brother dele? Isso que é companhia. O Renier que é brother dele? Mas é isso. Uma coisa é ser brother, a outra é jogar bola. O Thiago me chama pra jogar bola, eu sou ruim. Ele foi eu lá, trabalho com ele aqui. Foi lá pro Fluminense Eu atrás do trabalho Otávio, com ele né, aqui. amigão? Foi lá atrás do amigão Otávio. Vai chamar o ruim de bola? Ruim de bola? Não chama o ruim de bola. Mas aqui, peraí. Não quero jogar com o ruim de bola. Eu tô com o Eltin nessa, viu, Dan? O Reinier não dá, cara. Não dá. Não, mas eu sei disso. Não Mas dá. o meu ponto não é o Renier. A média do elenco como um todo do Atlético tem participado mais em gols nesse ano. Participado do que... mais em gols com 37 partidas, essa grade de artilharia do Mas Atlético, é isso que eu Danilo. tô te falando. Exclui o Hulk com 21 gols e pensa na média dos outros. Você pensar que uma temporada inteira, o quinto cara que mais fez gol num clube tem 5 gols é muito pouco. É Velho, muito pouco. Isso me deixa mais preocupado ainda, é porque o Atlético não faz gols. Sim, Não sim, faz gols. Aí me sim. preocupa é olhar pra artilharia nesse Do momento tipo, quem de que vai temporada. fazer agora, né? Quem vai fazer agora? Perfeito, perfeito. Quem vai fazer agora? Você confia que esse aqui vai virar o jogo? Lógico que não, lógico que não. Esse aqui vai virar o jogo? Mais do que o Renier, mas não. Mas vai virar o jogo, você Não. acredita? Então é isso, cara. É isso. Não, é isso. concordo. O Valu optou pelo silêncio, ele preferiu não falar hoje. Ele tá contrariado. Valu, por favor. Não, estava esperando a oportunidade. Boa tarde, tudo bem? Boa Pra tarde. você, Eu pro amo demais esse Danilinho, cara, velho. Breno, Thiago, Fernandes, todos que nos acompanham. Quando eu ouço alguém falando que o Atlético melhorou sem o Hulk, eu fico lembrando do áudio, da fala do Dybala, de que era difícil jogar com o Messi. É difícil para o Hulk, envelhecido, depois de 5 anos, jogar com o elenco atual do Atlético. Isso é que é difícil. E querer que ele seja o protagonista que ele foi em todos os anos. Talvez algum torcedor atleticano tenha a esperança de que o Cassierra, ou o Bernard, ou o Dudu, ou o Renier consiga chegar pelo menos na faixa de 19 gols na temporada. Eu discordo do Danilo com relação a essa distribuição dos gols. Eu não acho que o Atlético melhorou sem o Hulk, mas quando o Hulk fala a respeito dos companheiros que ele encontrou lá no Fluminense, o Hulk está replicando, na verdade, uma fala que a gente tem dito aqui sistematicamente há 2 anos. O que mudou, o Hulk, ele iria envelhecer um dia, ele não é o Peter Pan. Um dia ele iria envelhecer. Ele é um super-herói para o torcedor atleticano e o Atlético se preparou mal para esse envelhecimento do Hulk. Eu não estou dizendo que está certo o que o Hulk fez nos microfones, em zonas mistas, expondo técnicos, expondo diretores do Atlético, ainda que esses diretores mereçam ser questionados pelo trabalho ruim que realizam no clube. Não é na zona mista que você faz isso. Eu estou me atendo aqui ao campo do Hulk. Óbvio que vai ser muito melhor pro Hulk. Eu vou fazer eu não gosto de traçar paralelos, tá? Falando de Atlético, trazer o Cruzeiro para o debate. Falando de Cruzeiro, trazer o Atlético para o debate. Mas, em termos... Quando o Hulk fala mais leveza, menos responsabilidades, é um pouco do que o Cássio vivia no Corinthians, antes de vir para o Cruzeiro. É um outro ambiente, é um outro pensamento. E o Hulk, o que ele mudou desse tempo todo de quando ele chegou ao Atlético, foi de fato envelhecer. Agora, o Atlético, eu pergunto aos senhores, tem o mesmo pensamento esportivo de quando o Hulk chegou ao clube? Tem o mesmo pensamento esportivo de 21, 22 e 23? Não. 24? Não. Então, a gente está vendo o direcionamento de fato. No Fluminense, ele tem outros companheiros com mais capacidade de andarem próximos a ele. E eu não acho que ele desfez do elenco atleticano, porque ele usa o também
da qualidade. Pra falar o dele, também. Não, esse é o seu entendimento, Thiago Ei, Fernandes. calma aí, Esse é o pô. seu entendimento. Então ele usa o também para falar que, como lá tem mais, pode ter mais qualidade, mas aqui Também tem. Ele usa o também para significar que ele não saiu Sim. jogando com um bando de jogadores aleatórios. Agora, é óbvio, não precisa de entender muito de futebol para você olhar o elenco do Fluminense e o elenco do Atlético e ver qual elenco tem mais capacidade de ajudar o Hulk dentro de campo. O Galante falou que ficou nervoso quando você comparou o Hulk com o Messi. Não, Ele eu não. mandou mensagem aqui falando. Eu tenho certeza, o Galante é muito inteligente, ele não entendeu assim. Só quero porque falar uma coisa não aqui. foi feita essa Então, com você, comparação. Valuzinho. Eu só quero Pô. falar uma coisa aqui, só para deixar minha posição. Também não acho que o Atlético melhora com a saída do Hulk. Eu acho que... Agora você tem coragem, né? Que você ganhou um aliado. Não é aliado, não. É Peraí, porque eu tô agora vendo que você que todo ganhou um mundo aliado, você tem falou. coragem de falar. Não. Quando o Danilo tava Não. falando ali, você ficou É porque o caladinho, Danilo quietinho. falou, você falou, Ficou ele quietinho. falou, então só para não falar assim, o Breno não colocou a posição dele, eu vou colocar a minha. Eu só acho que é uma maneira de você administrar o Hulk de 2026, que ele é diferente de 2025, 24, 23. E você não pode abrir mão nunca de ter jogadores com qualidade. E para mim, o que tinha melhor qualidade no Atlético é o Hulk. Você tira o Hulk do Atlético, para mim, hoje o Atlético tem um elenco simplesmente... Quando foi o último normal. gol dele? E Quando foi o último gol dele, irmão? E o recorte tem que ser com esse elenco, tá? Que não adianta, a gente não sabe o que vai acontecer, a janela do Atlético a janela tá aberta até 11 de setembro. Aí o Atlético faz umas contratações, exemplo, tá? Faz mais 4 contratações. O time melhora e aí vão falar, tá vendo? O time melhorou sem o Hulk. Não, o recorte tem que ser com este elenco, que parou antes da Copa e que parece que vai ser o que vai iniciar no pós-Copa. Essa resenha é boa, mas agora eu tenho um recadinho. Você que tá e a Karina fala um negócio desse, que já pensou o Hulk brilhar lá igual o Fábio brilhou? O Fábio saiu daqui, foi campeão de Libertadores. Eu não consigo acreditar, Eltinho. Mas o Fluminense tá na Libertadores, né? Tá, mas é porque goleiro é mais... Não vou dizer que é mais fácil, mas é menos difícil. A idade, Por quê? a Não idade entendi, pesa não, menos, não, né? A idade pesa menos. Você não entendeu? mas A é idade realidade. pesa menos. A idade para goleiro pesa Mas então, menos. mas vamos pensar no factual, agora, no momento. O Fluminense está na Libertadores. A gente sabe, você ganha um joguinho ali, ganha um joguinho. Sim, ganha As moral, coisas vão vai acontecendo, passando. ganha moral, vai passando. Mas E se bate campeão, Thiago? Não, cara, seria legal pro Fluminense. Eu não tenho Não, mas absolutamente pensando nada assim, contra o como que Fluminense. foi a construção da história, né? Um grande ídolo sai daqui do jeito que saiu e vai lá e puxa um canequinho. A Karina falou. Tragicômico, né? A Karina falou que o atleticano ia ficar contrariado. Me admira você inocente desse jeito. Por quê? Você falar que você não entende o Thiago. Cara, qualquer coisa que vier de Hulk da boca do Thiago vai ser algo contra. Ele sempre torceu contra, sempre falou Contra? negativo. De onde você tirou Pega isso? todos De onde os você tirou que eu programas torcia aqui. contra o Você Hulk? sempre foi De contrário onde ao que eu- Hulk de aqui. onde que Foi o que você festejou. tirou? Quando o Hulk De ficou um onde ano sem você fazer tirou? gol, De quem veio onde trazer você bolo tirou? aqui pra ironizar? Eu fiz foi uma você. brincadeira, Quem cara, torceu uma contra brincadeira. sempre foi você. Eu não torci então, contra o Hulk. o primeiro a torcer pra que ele não dê certo. Não, no Fluminense Breno, sempre vai ser você. eu nunca torci contra o Hulk. Não me até porque, admira. Cara, não me admira. ele é indiferente Nenhuma pra admira. mim, velho. Você Se sempre o foi Hulk tá no contra o Hulk. Fluminense, tá no Você Atlético, tá tá no feliz São de Paulo, ter tá no saído Corinthians, daqui. tá no Você acha que o Palmeiras, é Atlético tá indiferente melhor, onde que ele o tá. Atlético ganhou Mas o agora, Atlético tá melhor vai melhorar mesmo, isso que eu tô tudo. A vida do falando. Atlético melhorou O porque o Hulk desempenho do saiu. Atlético Esse hoje é é o seu- melhor. Esse é o seu desempenho pensamento. do Atlético Resolveu hoje o problema do Atlético. é O problema do melhor. Atlético era o Hulk. Olhem aproveitamento. Nós não temos Atlético 4 hoje tem pontos de aproveitamento. rebaixamento. Melhor. Não Sem precisa o não. Hulk Tá do que tudo com o resolvido. Hulk em 2026. Acabou, o Hulk resolveu. Não é Saiu. uma escolha minha. Você sempre foi É o assim. que o Atlético É tem. isso. Mas eu nunca Você fui é contrário ao anti-Hulk. Hulk. Não, nunca Agora fui me admira contra o Elton não ter Quem percebido tem isso amor, ainda. Quem tem amor exacerbado eu pelo jogador tenho- é você. eu não já tenho amor eu por não jogador escondo isso, nenhum. não. Eu não ponto- escondo isso, não. Aliás, tem, mas não é Pra pelo Hulk, mim, não. era o melhor Mas jogador do ponto aqui é o Atlético, foi um seguinte, erro ter O liberado Eltinho me ele. perguntou se o Hulk conseguir fazer o que o Fábio fez no Fluminense. Aí, o que você falou? Eu não acredito, porque Aí a ele questão da perguntou por que idade não. Aí pesa você muito ficou, mais. por que não? Porque pessoal, Não, eu porque eu não expliquei quero. nada disso. Eu expliquei a idade pesa muito mais Pessoal, pra mim. falou pessoal. A É, idade, pessoal o quê, cara? Eu nem nunca pessoal. conversei, troquei meia dúzia de Várias palavras com o Hulk. críticas, sempre. Eu nunca troquei meia dúzia de palavras com o Hulk, felizmente. Aqui, eu ele não tá tenho indo rabo pra um preso time, com jogador ele tá indo pra um algum, time, algum ele de tá indo pra um futebol. time que tá Eu mais critico certo, até o mais cara que eu acertado. considero meu ídolo. Um time então que tem não vários problema com isso. atacantes. Você acha que lá ele pode, a chance dele Eu acho tem nem a ver com a dificílimo, idade. eu Ele nem acho vai precisar de dificílimo, correr porque ele não tanto tem como dado correr aqui no conta. Atlético. Ele não tem Nem vai dado precisar. conta. Se Ele não tem colocar lá, dado conta, olha o Breno. ataque que eles têm. Isso é a tônica do Olha o cara ataque hoje. que eles têm. Essa é a Ele tem tônica quem dele, correr não sou pra ele eu lá, que escolho que não isso. tinha aqui. Ele no Atlético não conseguia, Me cara. admira você pensar Não isso. conseguia, eu não confio, não acredito no cara. Só isso. Enfim. Pai, às vezes, tem que deixar. O filho discute, aí você deixa e as coisas funcionam. Então, eu vou fazendo um trabalho de pai aqui. Meu filhote Thiago, meu filhote Breno.